Olá, boa tarde a todos. Me chamo Wesley, sou professor de Física. Estarei acompanhando vocês em dois encontros no aulão, promovido pela IB de Taguatinga. Essa aula seria gravada, na verdade seria transmitida na sede, lá na IB, só que houve um problema no equipamento, então foi necessário fazer a gravação via Teams, e a Solange irá compartilhar para vocês, certo? O objetivo do aulão hoje é eu trabalhar com uma das partes que eu sei que sempre cai nas provas do Enem, que é a parte de eletricidade. Então eu vou começar hoje fazendo um apanhado sobre a carga elétrica e devo chegar até campo elétrico e potencial elétrico, tá certo? No outro aulão nós vamos trabalhar só com circuitos elétricos e aí a gente vai trazer questões relacionadas à solução de circuitos elétricos, bem parecido com aquilo que cai nas provas do Enem, tá certo? Então vamos começar. Eu compartilhei a minha tela com vocês, a gravação foi iniciada, e nós vamos iniciar falando sobre a carga elétrica. Muito bem. A carga elétrica, ela passou a ser observada há muito tempo atrás. Na verdade, no passado, os gregos eles já observavam que alguns determinados materiais, quando atritados, eles poderiam se atrair. Se observava a atração em razão desse atrito. Todo mundo já deve ter ouvido falar do âmbar, que é uma resina vegetal. Quando atritada com a lã, ela passava a atrair outros corpos mais leves. Então, o âmbar tem o seu significado de elétron, amarelo. Daí vem o termo eletricidade. Tá certo? Bem, aqui eu trago para vocês o que era feito. Atritava-se o âmbar e, após atritá-lo com um material, ele era capaz de atrair outros materiais. Bom, isso ocorre, pessoal, em razão da estrutura atômica. O que nós temos no átomo? Nós temos prótons, nós temos os elétrons, todo mundo sabe do J.J. Thomson, em 1887, que a partir do experimento do tubo dos raios catódicos, ele conseguiu determinar a existência de uma carga elétrica negativa, que são os elétrons. E nós temos os nêutrons, que foi descoberto em 1962 por James Chadwick. Bacana? Vamos avançando. Aqui eu trago para vocês a carga elétrica de cada uma dessas partículas. O próton, ele tem a carga elétrica positiva do elétron, e ela é simbolizada pelo P com maisinho em cima. O elétron tem uma carga negativa, representado pelo N-, e o nêutron ele não possui carga, a carga dele é nula, zero. Então o símbolo dele vai ser o N elevado ao zerozinho. Tá? Bom, nós podemos classificar os corpos eletrizados em corpo neutro, corpo eletrizado positivamente e corpo eletrizado negativamente. Um corpo neutro é um corpo que possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Eu costumo falar também de portadores de carga. Então, se vocês olharem o primeiro corpo lá, a mesma quantidade, acompanhando o mouse aqui, a mesma quantidade de cargas negativas, que são os menos, eu tenho cargas positivas. Então, esse corpo está eletricamente neutro. Agora aqui, eu tenho um corpo eletrizado positivamente. Vejam que eu tenho apenas 2 cargas negativas para 3 cargas positivas. E o último aqui, eu tenho um corpo eletrizado negativamente. Eu tenho 4 cargas negativas e 3 positivas. Portanto, um corpo, quando está eletrizado positivamente, o número de cargas positivas é maior do que o número de cargas negativas. Nesse caso, esse corpo cedeu elétrons. Agora, quando eu tenho um número de cargas negativas maior do que o de positivas, se vocês observarem aqui, o meu NP é número de portadores de carga positiva, é menor do que o número de portadores de carga negativa. Então, ele ganhou elétrons. Eu digo que o corpo está eletrizado negativamente. Bom, mas afinal, o que é a carga elétrica? Pessoal, a carga elétrica pode ser descrita como uma propriedade da matéria. Existem várias propriedades da matéria. Nós temos a massa, nós temos também a carga elétrica. Então, todo corpo possui carga elétrica. Essa propriedade da matéria, ela apresenta algumas características, e ela apresenta algumas propriedades. E nós vamos ver agora algumas das propriedades da carga elétrica. Primeira delas, a carga elétrica total de um sistema elétrico isolado sempre vai ser constante. O que significa? Eu tenho uma conservação da carga elétrica. Significa que, se eu tiver um processo de interação entre 2 corpos, a quantidade total de carga
desses dois corpos, considerando um sistema isolado, antes dessa interação, tem que ser igual à quantidade de carga elétrica dos dois corpos após a interação. Tá? Nós também podemos afirmar que a carga elétrica é quantizada. Quantizar, pessoal, é saber contar. Nós podemos contar a quantidade de carga de um corpo. E de que maneira? Esse N que está aqui é o número de portadores de carga que ou foram inseridos num determinado corpo ou foram retirados. E eu multiplico esse N pelo E, que é a carga elétrica elementar. Então vamos lá. Q é a quantidade de carga elétrica do corpo. N é um número inteiro, um múltiplo da carga elementar. E o E é justamente a carga elementar. Essa carga elementar ela foi medida, tá, em um experimento, e o valor dela é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Por que mais ou menos? Imaginem o seguinte. Se eu tiro um elétron de um corpo, esse corpo passou a estar positivamente carregado. E qual vai ser a carga desse corpo? Vai ser justamente a carga elementar de um elétron retirado. Então, ele ficaria mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. No entanto, se eu tivesse inserido um elétron num dado corpo, eu teria acrescentado 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. Então, ficaria negativa. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se eu tiro, fica positivo. Se eu coloco o elétron, fica negativo. A unidade da carga elétrica, pessoal, no sistema internacional é o coulomb, tá? Em homenagem a Coulomb, o cara que fez o estudo da carga elétrica e da força elétrica. Muito bem. Existem dois tipos de carga elétrica. Nós temos uma que é descrita como positiva e outra que é descrita como negativa. É importante frisar aqui que quando nós estamos eletrizando um corpo positivamente, não significa que eu estou colocando prótons, tá? Não tenho essa ideia, porque eu jamais tiro o próton da estrutura do material. Os prótons não se movem no material, eles estão no núcleo atômico. O que ocorre é retirar ou acrescentar elétrons. Tá? Os elétrons eles podem ser retirados ou acrescentados, mas o próton não, ele fica na estrutura atômica. Tá? Uma carga descrita como positiva nós podemos encontrar e uma carga descrita como negativa. Bem, cargas elétricas do mesmo tipo, ou seja, mesmo sinal, se repelem. Positivo com positivo vai se repelir. Negativo com negativo vai se repelir. Agora, se tiver cargas de sinais contrários, uma positiva, uma negativa, ocorre a atração. Então, sempre vai ocorrer atração entre cargas elétricas de sinais opostos. Muito bem, vamos lá, vamos avançando. Tá? O átomo, pessoal, ele é eletricamente neutro na condição normal. Por quê? O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons que compõem esse átomo. Se por acaso o átomo perder elétrons, ele passou a ser um cátion, correto? E se ele ganhou elétrons, ele passa a ser um ânion. Uma observaçãozinha aqui importante para a gente. A atração elétrica pode ocorrer entre corpos eletrizados com cargas de sinais diferentes ou entre um corpo eletrizado com outro corpo neutro. A atração pode ocorrer, então, entre dois corpos com cargas de sinais contrários ou um carregado e um neutro. Porém, a repulsão somente ocorre se os corpos tiverem cargas de mesmo sinal. Tá certo? Nós vamos ver isso já já quando eu for falar dos processos de eletrização. Joinha? Ok. Eu vou abrir agora uma outra apresentação. Ah, faltou uma coisinha aqui, deixa eu voltar. Peço perdão. Condutores e isolantes. Isso aqui é bem importante, não posso deixar de falar. Materiais condutores são aqueles que podem conduzir bem a eletricidade. E o que torna um material condutor? É justamente a presença de elétrons livres. Os metais são bons condutores de eletricidade. Por quê? Eu tenho uma ligação metálica naquele material. E essa ligação metálica, ela produz o que nós chamamos de nuvem de elétrons, né? Então você tem elétrons livres, elétrons que estão mais distantes do núcleo atômico. Então eles podem se mover no interior do condutor. Por isso que eles são bons condutores de eletricidade. Então vejamos, os condutores permitem a movimentação de portadores de cargas elétricas no seu interior. Isso ocorre porque os elétrons estão mais afastados do núcleo atômico. Mas nós temos materiais que são isolantes, ou também chamados de dielétricos.
são materiais que não conduzem bem a eletricidade. Ele não vai permitir o movimento dos portadores de carga elétrica no seu interior, porque os elétrons estão mais fortemente ligados aos núcleos atômicos. Atenção, viu? Nem todo condutor será sempre um condutor, e nem todo isolante será um isolante perfeito. Isso vai depender muito das condições a que o material está submetido. Exemplo, vamos falar de um alicate de eletricista. Geralmente o alicate de eletricista ele tem um revestimento isolante de plástico para um determinado valor de tensão elétrica. Vamos dar um exemplo. O alicate ele protege até 760 volts, ou seja, se você usar ele em uma instalação elétrica de até 760 volts, ele vai te isolar. Mas se você pegar o mesmo alicate e for usar numa rede de 13.800 volts, você vai tomar choque, porque o isolante dele não vai ser capaz de suportar, tá, a tensão elétrica. Então ele vai forçar os elétrons a se moverem, mesmo sendo ele um isolante. Então guardem isso, em determinadas condições, qualquer corpo pode conduzir eletricidade, assim como todo condutor pode oferecer limitações à condução de eletricidade. Com exceção, é claro, dos supercondutores, que eles são produzidos para esse fim. Muito bem? Vamos então avançar e falar um pouco dos processos de eletrização. Tá? Como somos capazes de eletrizar os corpos? Então vejamos. Pessoal, existem 3 processos de eletrização e eu vou falar de um. É um de cada vez, né? Para ficar mais fácil. Nós temos o processo de eletrização por atrito, nós temos o processo de eletrização por indução e nós temos o processo de eletrização por contato. Vamos ver o primeiro, que é o processo de eletrização por atrito. Todos eles vai ocorrer o quê? O fornecimento de elétrons ou a perda de elétrons. Um cara vai ganhar ou outro vai perder elétrons. Isso é o processo de eletrização. Um corpo ganha ou perde elétrons. Tá? No caso da eletrização por atrito, eu tenho 2 corpos diferentes com eletroafinidades distintas. Eles estão inicialmente neutros, mas um corpo tem a tendência de ganhar elétron, enquanto o outro corpo tem a tendência de perder. Se eu atritar os dois, esse movimento de atrito vai fazer com aquele que tem tendência a perder doar para o que tem tendência a ganhar elétrons, tá? Então eles vão ficar com cargas elétricas diferentes. Olha o exemplozinho aqui. Eu tenho um bastão de vidro sendo atritado na lã. Observe que, conforme eu vou movendo o vidro na lã, elétrons vão saindo do vidro e indo para a lã. O vidro vai ficando positivamente carregado e a lã vai ficando negativamente carregada. Tá? Esse procedimento de ganhar ou perder elétron vai depender da afinidade do material em ganhar ou perder. Nós temos, né, isso é obtido experimentalmente, uma série que é conhecida como série triboelétrica. Tá? E essa série mostra quais materiais têm mais afinidade a ganhar elétrons e quais materiais têm mais afinidade a perder elétrons. Então eu vou mostrar para vocês a série triboelétrica aqui, tá? Olha só. Os que estão mais acima, eles têm mais tendência a perder elétrons. E aqueles sempre que estão mais abaixo, têm a tendência a ganhar elétrons. Então vamos aqui, ó, a pele humana, ela está bem aqui em cima. Então a pele humana ela tem sempre a tendência a perder elétrons. Em relação à pele humana, olha, o couro está mais abaixo. Então, em relação à pele humana, o couro teria a tendência a ganhar elétrons. Se eu atritar pele humana e couro, a pele humana perde elétrons, enquanto o couro ganha elétrons. Vou dar um outro exemplo. A pele de coelho, por exemplo, e o vidro. Se eu atrito a pele de coelho com o vidro, a pele de coelho vai ter a tendência a perder elétrons, enquanto o vidro tende a ganhar elétrons. Mas se eu pego o vidro, por exemplo, que está bem aqui em cima e atrito com a lã, observe que em relação à lã, o vidro está mais em cima, ele tende a o quê? Perder elétrons, enquanto a lã tende a ganhar elétrons. A gente pode observar isso em todos esses materiais que estão apresentados aqui. Vou dar um outro exemplo, pele humana e teflon. Se eu esfrego a pele humana que está bem em cima e o teflon que está bem embaixo, o que nós sabemos? Que a pele humana tende a perder elétrons para o teflon, porque o teflon tende a ganhar elétrons. Maravilha, né? Muito bem, avançando. Eletrização por contato. É quando 2 corpos vão se tocar, tá?
Só que é necessário que pelo menos um desses corpos esteja carregado eletricamente. Se eu pego dois corpos neutros e toco, não vai acontecer nada. Mas se eu pego um carregado e um neutro, o que está carregado vai transferir carga elétrica para o que está neutro pelo contato. Então vejamos. Durante o contato, os dois corpos formarão um único condutor, cuja quantidade de carga será a soma algébrica das cargas elétricas iniciais de cada um dos corpos. Ao serem separados, a quantidade de carga que permanecerá em cada corpo dependerá das formas e dimensões de cada um deles. Porém, as cargas no contato sempre terão o mesmo sinal. Galera, o processo de eletrização por contato respeita a capacidade elétrica de cada corpo. E a capacidade elétrica depende da forma do corpo. Tá? A capacidade elétrica ela depende, por exemplo, da constante eletrostática e depende também, no caso de um condutor, por exemplo, circular, do raio desse condutor. Então, a forma do condutor, o tamanho dele, vai influenciar na quantidade de carga que ele pode ou não receber. Tá? Vamos dar uma olhada num exemplozinho aqui. Olha só. Vamos imaginar dois corpos esféricos de mesmo material e mesmo raio. Tá? Se eu colocar os dois em contato, vai haver uma redistribuição de cargas, de forma que após o contato, os dois fiquem com cargas de mesmo sinal e mesma quantidade. Aqui está em mesmo sinal e mesma quantidade porque os corpos são esféricos de mesmo material e mesmo raio, eles são idênticos. Tá? Então vejamos. Eu tenho antes o corpo A e o corpo B. O A tem carga elétrica A e o B tem carga elétrica B. Eu vou colocar A e B em contato. Ao colocar os dois em contato, vai haver uma troca de cargas elétricas entre os dois. Ao ocorrer essa troca de cargas elétricas, um recebe elétron enquanto o outro perde. Quando eu separo, os dois terão um novo valor de carga. Considerando que são idênticos, a carga elétrica de A nova tem que ser igual à carga elétrica B nova. A gente pode equalizar, não, como é que eu ia falar? A gente pode colocar isso em forma de equação também. Tá? A gente vai partir do princípio da conservação da carga. Lembra a propriedade que nós vimos agorinha? Que a quantidade de cargas antes do processo tem que ser igual à quantidade de carga após o processo? Então, muito bem. Eu vou somar a quantidade de carga que eu tinha antes do contato e eu sei que isso tem que ser igual à quantidade de carga após o contato. Estamos considerando um sistema eletricamente isolado e estamos considerando que a carga elétrica é conservada. A soma das cargas antes do contato tem que ser igual à soma das cargas após o contato. Tá? Então, vejamos. Antes eu tinha QA e QB. Após o contato, A adquiriu uma nova carga elétrica e B também. Como eles são idênticos, eu posso afirmar para vocês que as cargas de A e B são iguais, tá? Aqui faltou um negocinho que eu vou colocar aqui para vocês, que agora que eu observei, bem aqui, ó. Aí eu vou colocar mais um quelinha, tá bom? Era para ter ficado assim. Tanto A quanto B têm cargas de mesmo valor, porque eles são idênticos. Voltando à apresentação, slide atual. Então, agora sim, ficou certinho. Vejam que quelinha A e quelinha B têm a carga quelinha mais quelinha. Por quê? Como são corpos idênticos, eles adquiriram cargas de mesma quantidade e mesmo sinal. Quelinha mais quelinha dá 2 quelinha. E eu somo QA mais QB. Passo 2 dividindo. Eu observo, então, que para N corpos idênticos, cada um deles terá uma quantidade de carga igual a quelinha, a soma das cargas antes do contato, dividido pelo número de corpos que estão sendo colocados em contato. Veja que aqui ó, eu tinha apenas 2 corpos, por isso que eu estou dividindo por 2. Mas se fossem 3 corpos, dividiria por 3. 4 corpos, dividiria por 4. Então, para N corpos idênticos, a nova carga após o contato será dada pela soma das cargas antes do contato, dividido pelo número de corpos que entraram em contato. Muito bom! Agora vamos lá, a eletrização por indução. Geralmente, nesse processo de eletrização, nós temos um corpo que é considerado um indutor e um outro corpo que é considerado um induzido. Tá certo? Então, vejamos. É baseado no princípio da atração e repulsão. Um corpo previamente eletrizado, que é o indutor, é colocado próximo, sem contato, a outro corpo inicialmente neutro, que é chamado de induzido. Vamos promover uma movimentação dos elétrons pela superfície do material induzido. Assim, podemos eletrizar uma região de um corpo neutro, positivamente ou negativamente. Vejamos. Olha o exemplo. Eu tenho o corpo 1. Ele está neutro. Observem que a quantidade de cargas negativas é igual à quantidade de cargas elétricas positivas. Tá certo?
Aí eu vou aproximar dele, aqui em vermelho, um corpo carregado positivamente. Esse corpo carregado positivamente é o meu indutor. E o corpo que está neutro é o induzido. Quando eu aproximo esse corpo do corpo que está eletricamente neutro, cargas elétricas de mesmo sinal serão atraídas para o lado que está mais próximo do indutor. Enquanto as cargas de sinais contrários, perdão, né, as cargas de sinais contrários serão atraídas para o lado que está mais próximo do indutor, enquanto as cargas de mesmo sinal serão repelidas. Então elas se afastam. Muito bem. Agora vejamos que o meu corpo tem um polo agora, um polo negativo e um polo positivo. Eu vou pegar e vou aterrar o meu corpo. O que significa aterrar? Vou ligá-lo à Terra. A Terra, pessoal, é um receptáculo, é um armazém de carga elétrica. O potencial da Terra é nulo. A Terra ela é eletricamente neutra, mas ter um corpo eletricamente neutro não significa não ter carga elétrica. Observe o nosso primeiro corpo. Ele está neutro, certo? Porque eu tenho a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Mas não significa que não tem cargas. Ser neutro não significa não ter carga. Significa que tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. E a Terra é assim. Bom, muito bem. Quando eu ligo o lado positivo aqui do meu corpo ao aterramento, cargas negativas do solo vão subir para neutralizar essas cargas que estão aqui. Correto? Claro, eu tenho que manter o indutor próximo, né, para forçar as positivas ficarem desse lado. E o indutor também vai atrair essas cargas negativas. Além das positivas que estão aqui, o indutor também vai estar atraindo ela. E essas cargas vão subir e neutralizar essas cargas que estão aqui. Bom, qual é a consequência disso? Mantendo o indutor perto e as cargas negativas subindo, eu desligo o aterramento e afasto o indutor. O meu corpo agora ficará carregado apenas negativamente. Tá? É a forma de nós carregarmos por indução um corpo que antes estava eletricamente neutro. Maravilha. Também nós podemos seguir um outro exemplo, um outro modelo de eletrização por indução. Observem só. Eu tenho dois corpos, o A e o B, eletricamente neutros. Aí eu coloco o A e B em contato e eu aproximo o meu indutor positivamente carregado, esse cara aqui. Ó. Ao aproximar o indutor, as cargas elétricas de sinal contrário ao indutor vão tentar se aproximar dele, vindo para essa extremidade aqui. Como os dois estão em contato, eles vão comungar dessas cargas negativas. Então todas elas vão vir para cá. Ó. Tá vendo? Cargas negativas vão vir para o lado de cá. E as positivas serão repelidas pelo indutor para o outro lado. Muito bem. Mantendo o meu indutor próximo, agora eu afasto A e B. Quando eu afastar A e B, ficaram em B as cargas positivas e ficaram em A as cargas negativas. Eu afasto o indutor e agora eu tenho A e B carregados com cargas de sinais contrários. Muito legal, não é? Maravilha? Isso é muito bom. Ótimo. Bom, vamos falar agora de aparelhos que são capazes de detectar a presença de carga elétrica. E esses aparelhos são conhecidos como eletroscópios. Nós temos dois. Temos o eletroscópio de pêndulo e o eletroscópio de folhas. Tá? Vejam só. Eles apenas vão identificar se existe ou não carga elétrica naquele corpo. Para eu conseguir saber qual tipo de carga elétrica usando o eletroscópio, é necessário eu buscar muitas outras informações para conseguir determinar a carga do corpo que está próximo ao eletroscópio. Então vejamos, o primeiro deles, o eletroscópio de pêndulo. Tá? Ele é assim, eu tenho uma base isolante, né, com uma haste isolante, um fio também isolante e um corpo condutor preso nele. Muito bem, quando eu aproximo do pêndulo um corpo carregado eletricamente, no meu exemplo aqui eu estou trazendo um corpo positivamente carregado, vai ocorrer a polarização no pêndulo. Ou seja, cargas de sinais iguais ao do indutor vão ser repelidas, vindo para a extremidade de baixo. Enquanto as cargas elétricas de sinal contrário ao indutor vão ser atraídas por ele. Quando ocorrer o contato do indutor com o pêndulo, com a massa do pêndulo, as cargas negativas que estavam aqui, elas vão ser transferidas para o indutor, tentando neutralizar partes das cargas positivas que aqui existem. Consequentemente,
Na hora que elas entrarem no indutor, não vai ficar carga negativa no pêndulo, somente positiva. Aí vai ocorrer uma rápida repulsão e o pêndulo se afasta do indutor. Tudo bem? Observem que eu sei que o indutor estava carregado porque na hora que eu aproximei ele do pêndulo, o pêndulo foi atraído. Lembram que eu falei que a atração ocorre entre corpos com cargas de sinais contrários ou um corpo carregado e outro neutro. O indutor aqui, que seria esse meu pirulito, né? Ele está carregado positivamente e ele atraiu um corpo que estava inicialmente neutro. Por que eu sei que está neutro? Ó, a mesma quantidade de cargas negativas é a mesma quantidade de cargas elétricas positivas. Tá? Vamos para o eletroscópio de folhas. Esse é bem bonitinho. Tá? O eletroscópio de folhas é constituído por um vidro, né? Não é uma caixa, como se fosse uma garrafinha de vidro. Tá? Eu tenho uma rolha isolante e eu coloco uma esfera metálica em contato com uma haste. E na ponta de baixo dessa haste, eu coloco finas folhas de alumínio. Essas folhas elas podem se mover, elas podem se afastar, tá? Uma da outra. Aí o que acontece? Quando eu aproximo um corpo eletricamente carregado da esfera metálica do eletroscópio, as cargas de sinal contrário ao meu indutor vão subir para a esfera, enquanto as cargas de mesmo sinal do indutor vão ser repelidas e vão para as folhas de alumínio. Consequentemente, eu vou ter cargas de mesmo sinal se acumulando nas folhas, e isso vai fazer com que as folhas se repilam. Elas vão se afastar por repulsão, em razão da presença de cargas elétricas de mesmo sinal nessas folhas. Se eu tocasse o corpo eletricamente carregado na esfera, eu manteria esse eletroscópio carregado eletricamente. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Vamos fazer um probleminha aqui envolvendo eletrização, né? Vamos lá. Olha só. Uma partícula encontra-se eletricamente carregada com uma quantidade de carga elétrica cujo módulo é de 8 coulombs. Qual o número de elétrons fornecido a essa partícula para que ela adquira essa quantidade de carga? Qual o número de elétrons fornecido? Então o corpo vai ganhar elétrons, né? O valor da carga elétrica elementar em módulo é igual a E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pessoal, ele está usando a carga elementar em módulo, então você não precisa se preocupar em positivo e negativo. Eu sei que o corpo está ganhando elétrons. Se ele está ganhando elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Tá certo? Então vejamos. Vamos lá. Pelo princípio da quantização da carga, nós vimos que a quantidade de carga é o número de carga elétrica vezes o número de cargas, portadores de carga que foram fornecidos ao corpo, vezes a quantidade da carga elementar. O que ele me deu? O que é 0,8, né? 8 coulombs. E a carga elementar é 1,6. Ele quer justamente qual o número de elétrons que foi fornecido. Então ele quer o N. Então vamos lá. 0,8, não sei porque eu invoquei com 0,8, peço desculpas. 8 igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou passar 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo. Então nós temos 8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem. 8 dividido por 1,6 vai me dar 5. O 10 a menos 19, ele pode passar para cima trocando o sinal. Lembram? Eu estou fazendo o inverso, né, da potência. Quando eu tenho na potência 1 dividido por A elevado a 1, quando o A sobe, vai trocando o sinal do expoente. Foi o que nós fizemos aqui. Então eu tenho um número de elétrons igual a 5 vezes 10 a menos 19 elétrons fornecidos para esse corpo. Tudo bem? Aplicamos aqui o princípio da conservação, o princípio da quantização da carga elétrica. Vamos ver o problema número 2. Aqui nós vamos explorar o princípio da conservação da carga elétrica. Vejam só. Considere 3 esferas metálicas idênticas e isoladas. Uma esfera A está eletrizada com carga mais Q. E as esferas B e C têm, respectivamente, cargas neutra e Q. As esferas são colocadas em contato e depois separadas na ordem que se segue. Primeiro foi A com B, depois foi B com C e finalmente C com A. Determine as cargas finais de A, B e C. Olha que legal esse problema. Observem. Primeiro nós vamos aplicar o princípio da conservação das cargas elétricas, levando em consideração a sequência do que ele me dá. Eu tenho inicialmente A com QA igual a 4Q, B com carga neutra e C com carga Q. Aí o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos colocar A e B em contato. Viram que ele falou? Primeiro A com B. Quando eu coloco A e B com contato, as esferas são idênticas,
Então, eu sei que a quantidade de carga após o contato, para as duas, A e B, será a mesma. Então, aplico o princípio da conservação da carga elétrica. A quantidade de carga antes do contato entre A e B tem que ser igual à quantidade de carga após o contato de A e B. Antes eu tinha QA mais QB. E após o contato, eu vou ter uma nova quantidade de carga para A e para B, que é Q' e Q', porque eles são idênticos, terão a mesma quantidade de carga. Então, veja, 4Q mais 0 igual a 2Q'. Muito bem. Passo 2 dividindo, Q' vai ser 4Q dividido por 2, 2Q. Então, A e B, após esse contato, vão ficar cada um com carga de 2Q. Ok? Vamos avançando. Tá? Olha aí, ó. Após o contato, a nova carga de A é 2Q e a nova carga de B é 2Q. Agora eu vou precisar colocar o B, que estava em contato com A e tem carga 2Q, em contato com C. Vamos lá. Vejamos. Olha só. Antes, a quantidade de carga tem que ser igual após a quantidade de antes do contato, a soma das cargas tem que ser igual às cargas após o contato. E quem é que está entrando em contato agora? Nós estamos colocando em contato. Sumiu um carinha aqui, pessoal. Deixa eu só voltar uma coisa. Por que o meu slide desapareceu, B? Era para ter aparecido esse carinha aqui, ó. E ele não apareceu. Deixa eu só ver o que houve aqui. Ah, tá bom. Então agora eu vou resolver isso dessa maneira aqui. Pronto, agora ele aparece. Vamos lá. Peço desculpas, foi uma falha de formatação do meu slide. Desculpem pela gafe. Vamos voltar. Muito bem. Agora aí, a segunda situação. Eu tenho B em contato com C. Agora o B está com carga Q' igual a 2Q. E o C está com carga Q. Né? O C tinha carga Q. E vou colocar os dois em contato. A quantidade de carga antes tem que ser igual à quantidade depois do contato. Conservação da carga elétrica. A carga elétrica não é destruída, ela é transferida. Mas no sistema elétrico isolado, ela se conserva. Tá bom? Então, vamos lá. Antes eu tinha QA' mais QC igual a Q2' mais Q2'. Só um minutinho aqui também. Rapaz, essas coisinhas ontem eu olhei e não tinha visto. Agora sim, vamos voltar lá. Professor, seus slides. Isso aqui foi a revisão à noite. E ainda passou batido. Muito bem, vamos voltar lá. Tranquilo. Muito bem, agora sim. Agora o negócio está bonito. Eu tenho antes Q' mais QC. E após o contato, os dois vão adquirir cargas de mesmo sinal. Lembrando que os corpos são idênticos, está no enunciado. Então fica Q' mais QC igual a Q2' mais Q2'. Então eu tenho 2Q mais Q igual a 2Q, 2 linhas. Passo o 2 dividindo, 3Q dividido por 2. Então eu tenho uma nova quantidade de carga igual a 1,5Q. Logo, após o contato, a nova carga de B é 1,5Q e a nova carga de C é 1,5Q. Agora vamos para a terceira interação. Eu vou colocar juntos. Meu pai do céu. A animação desses slides ela está bugada. Ok. Que chato. Desculpa, gente. Isso porque eu revisei ontem. Mas, enfim. Vamos lá. Muito bem. Ok. Agora a terceira interação será entre A e C. Agora eu tenho a nova carga de A, que é 2Q, com a nova carga de C, que foi feita na interação 2, que é 1,5Q. Aplico o princípio da conservação da carga elétrica. A quantidade de carga antes do contato tem que ser igual à quantidade de carga depois do contato. Então vamos lá. QA' mais QC' é igual agora à nova quantidade de carga desses dois, que é Q 3 linhas. Tá? Bom, eu tenho 2Q mais 1,5Q igual a 2Q 3 linhas. Então eu tenho 3,5Q dividido por 2. A nova carga de C e de A é de 1,75Q. Portanto, ao final, as cargas de B, A e C são respectivamente 1,75Q, 1,5Q e 1,75Q. Tranquilo? Beleza? Bom, eu vou aqui rapidinho pegar um copo com água e eu retorno, é questão de 2 minutos, que a garganta agora secou.
Tá? Eu vou tirar aqui meu vídeo rapidinho e já estou retornando. É coisa de 2 minutos. Muito bem, pessoal, retornando. Tomar um pouco de água, senão a garganta não aguenta. Vamos lá, então. Fizemos todo um apanhado sobre cargas elétricas. E nós falamos de algo que com certeza marcou vocês. As cargas elas podem se atrair, se tiverem sinais contrários, ou se repelir. Se elas são capazes de atrair-se ou se repelir, existe alguém atuando, né, à distância. Existe uma ação à distância aí, entre essas duas cargas. E essa ação à distância é o que nós chamamos de força. No caso, uma força de natureza elétrica. Né? Então, o objetivo agora, dessa parte da aula, é justamente estudarmos a força elétrica e o campo elétrico. Tá bom? Então, vamos lá? Muito bem. Nós vamos trazer algumas perguntas sobre as evidências da força elétrica. Primeiro, por que um bastão de vidro eletrizado, após o atrito, atrai bolinhas de papel? Eu, quando era menino, eu tinha o hábito de pegar a régua, esfregar no cabelo e ficar atraindo papeizinhos na mesa, né? Eu acredito que vocês também já devem ter feito na sala de aula essa brincadeira. Pois é, mas o que faz, então, com que uma caneta, uma régua atritada no cabelo atraia pedacinhos de papel? Olha só, isso somente é possível, no caso, porque o bastão de vidro ou a régua está aplicando uma força sobre as bolinhas de papel. Tá? Alguém, alguma ação deve estar fazendo com que o papel seja atraído, seja levado até o bastão ou até a régua. Tá? Essa força que age à distância, produzindo a atração, é o que nós chamamos de força elétrica. Tá? Então, à distância, a força elétrica atua ou atraindo ou repelindo. Bom, e como surgiu a descrição quantitativa da força elétrica? Isso aí tem um histórico, né? Ela partiu de questionamentos como é que a força elétrica varia com a intensidade da carga elétrica de cada um dos corpos? Qual é a base desse questionamento? Quanto mais intensa for a carga, mais forte é a ação, mais forte é a interação. Então vejam que essa ação que nós chamamos de força elétrica, ela tem maior quantidade quando a carga é mais intensa. Outro questionamento é, de que maneira a força elétrica varia com a distância? O que eu observo? Quanto mais distantes estiverem os corpos carregados eletricamente, mais fraca é essa ação. Quanto mais próximos eles estiverem, mais forte é essa ação. Joseph Priestley, já em 1775, ele já fazia alguns questionamentos a respeito da interação da força elétrica, né? Na verdade, da interação entre cargas elétricas, e comparava isso com a interação gravitacional. Por que essa comparação entre força elétrica e força gravitacional? É porque a força gravitacional também é uma força que atua à distância. Observem a Terra e a Lua. Não há nada ligando as duas, mas existe uma ação, porque a Lua está o quê? Orbitando a Terra. Alguém prende a Lua, alguém puxa a Lua para a Terra. E é uma força gravitacional. E é uma força que atua à distância. Então, eles já faziam uns links e já tinham observado que havia uma similaridade na ação da força gravitacional com a interação elétrica. Tá? Mas após 10 anos, Coulomb ele conseguiu comprovar experimentalmente aquilo que Priestley, na verdade, né, já observava. Vamos lá. O que Coulomb fez?
Coulomb usou um experimento conhecido como balança de torção. Essa balança de torção, ela foi bem parecida com a balança de torção usada por Cavendish quando estudou a interação gravitacional, tá? Bom, como é que funcionava? A balança de Coulomb, ela tinha o propósito de medir uma torção quando as cargas ou se repeliam ou se atraíam. E a ideia dele era observar justamente a intensidade da força de interação entre duas cargas pontuais, e ele observou que essa ação era diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. E ele montou matematicamente uma equação que, se vocês observarem, ela é similar à equação da gravitação universal de Newton, né? Observem que a força elétrica, aqui, ó, ela depende de uma constante que nós chamamos de constante eletrostática do meio, multiplicado pelo produto do módulo das cargas elétricas, dividido pela distância que separa essas cargas elétricas. Tá? Essa constante eletrostática no vácuo, ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Algumas observações importantes, pessoal. Primeiro, todas as vezes que vocês ouvirem numa prova o termo carga elétrica pontual ou carga elétrica pontiforme, eles estão falando da carga que está contida em um ponto material. A unidade de medida da força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton, N maiúsculo. Então, força é dada em newtons. Tudo bem? Uma outra coisa, turma. A força, ela é um vetor. Portanto, todas as operações que envolvem força elétrica devem levar em consideração as operações vetoriais. E eu vou dar uma lembradinha para vocês aqui de operações vetoriais. Vamos lá. Vetores são entes matemáticos que seguem uma álgebra específica. Todo vetor é caracterizado por 3 características. Módulo é a intensidade, é a quantidade. A direção está relacionada no plano onde o vetor se encontra, geralmente é horizontal, vertical, diagonal. E sentido é para onde esse ente matemático aponta, se é da direita para a esquerda, se é da esquerda para a direita, se é de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Então eu tenho que levar em consideração direção, sentido e módulo para encontrar os valores da força. Se eu tenho vetores em mesma direção e mesmo sentido, o vetor resultante é somado. Se eu tenho vetores em mesma direção e sentidos opostos, a resultante é obtida pela subtração dos vetores. Se os vetores formam um ângulo de 90 graus, aí nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrarmos o vetor resultante. Tudo bem? Mas, se o ângulo entre os vetores for um ângulo menor do que 90 graus ou maior do que 90 graus, nós vamos usar a lei dos cossenos aplicada para os vetores. Tá certo? E nós também podemos decompor os vetores, levando em consideração as funções trigonométricas seno e cosseno. Quando formos entrar em alguns problemas sobre força, a gente pode abrir um pouquinho essa parte vetorial para revisar, tá? Vamos lá, essa tabela que eu trago aqui para vocês é justamente uma comparação das duas forças, como nós falamos no início dessa aula de força, né? Força gravitacional e força elétrica, as duas atuando à distância. Observem a equação da fórmula, né? A fórmula da gravitação universal de Newton. Eu tenho o produto entre uma constante g, que é a constante universal da gravitação, vezes a massa de um planeta, né? Vezes a massa do outro, dividido pela distância que separam os dois ao quadrado. Vamos imaginar Terra e Lua. Aqui seria a massa da Terra e aqui a massa da Lua. Bom, agora olhem a equação da força elétrica. Ela é similar. A interação à distância é similar. É diretamente proporcional ao produto das cargas, no caso da gravitação é das massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? No caso da gravitação, nós temos o g como a constante universal da gravitação, que vale 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. E do outro lado, para a eletricidade, né? Para a eletrostática, nós temos o K como a constante eletrostática do meio. E ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Tá? Embaixo, eu trago o exemplo dos experimentos feitos por Cavendish para estudar
a gravidade, a interação gravitacional, e o experimento formado por Coulomb para explorar o efeito elétrico. Observem aqui que eu tenho, no experimento de Cavendish, uma massa ligada nesse halter, nas duas pontas, e massas maiores aqui, né? Essas massas maiores que estão aqui, elas atraem a massa menor, fazendo com que haja um giro no cordão. Por isso que é uma torção. Conforme eu meço o ângulo desse giro, eu consigo relacionar a intensidade da força por meio da variação da quantidade de massa e da distância entre elas. Olha que coisa legal. Agora, quando eu venho aqui na balança de torção de Coulomb, observe que ele fez algo similar. Ele colocou corpos eletricamente carregados perto desse halter, mas o halter, o que ele tinha, na verdade, eram cargas elétricas, né? Em cada extremidade, e ocorreu a interação elétrica, a atração, fazendo com que ocorresse a torção do fio. E ele pôde também medir e verificar a relação matemática para a força elétrica. Nesse experimento, Coulomb percebeu que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, ao produto do módulo das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tranquilo? Muito bem. Então, para finalizarmos o estudo dessa parte da eletrostática, como eu prometi para vocês, nós vamos até o campo elétrico. Foi uma viagenzinha boa nessa primeira aula, né? E na próxima, com certeza, nós vamos falar sobre potencial, energia potencial elétrica, diferença de potencial, geradores, circuitos elétricos, e nós vamos entrar na parte ali mais maçante, é o que eu falo, mais, como é que eu vou dizer? Encorpada, que é a parte da eletrodinâmica. Tudo bem? Vamos falar sobre os circuitos elétricos, sobre os efeitos da corrente elétrica, medidas de corrente elétrica, vamos falar sobre medidores elétricos, falar sobre resistores, vamos resolver circuitos por associação, pegar uns probleminhas do Enem que envolvem associação de resistores também, tá bom? Então vamos lá, campo elétrico. Eu pergunto para vocês, o que é campo? Vocês podem pensar, campo é uma região. Campo é um local do espaço, é uma área no espaço, isso é campo. Mas quando eu falo em campo elétrico, eu imagino uma região onde uma carga elétrica está presente. E essa carga elétrica, nessa região, ela é capaz de alterá-la. A carga altera essa região do espaço. A carga, ela perturba essa região do espaço. E ao perturbar essa região, qualquer outra carga elétrica que esteja nas proximidades vai ser capaz de percebê-la. E ao percebê-la, ela poderá ser atraída ou repelida. Professor, mas como assim percebê-la? Veja, carga elétrica altera a região do espaço. Duas cargas, uma próxima da outra, cada uma delas está alterando a região do espaço, está perturbando a região do espaço. E essa perturbação vai ser percebida uma pela outra, gerando a interação elétrica entre elas, ou de repulsão ou de atração. Tá? E esse estudo para o campo elétrico, ele foi inicialmente proposto para o campo gravitacional. Vou dar um exemplo para vocês. A Terra, no espaço onde ela está, ela altera essa região do espaço, e qualquer outra massa que esteja próximo a ela sente essa alteração, que é o campo gravitacional terrestre. Então, da gravidade, nós começamos a compreender o que seria o campo. Eu posso falar para vocês assim, campo elétrico, região do espaço alterada pela carga elétrica. Campo gravitacional, região do espaço alterada por uma massa. Campo magnético, região do espaço alterada por um dipolo magnético, que é um ímã, por exemplo. Tá? Muito bem. A descrição do campo elétrico surge justamente da necessidade de se explicar essa interação que ocorre na atração ou repulsão à distância entre os corpos. Tá? A gente precisava conseguir entender o que ocorria nessa região. Bom, e a ideia foi proposta inicialmente por Michael Faraday, na primeira metade do século XIX. Faraday é 10, Faraday fez coisa pra caramba dentro da física, embora ele não fosse um excelente matemático. Ele era um excelente físico empírico. Ele descreveu todo o eletromagnetismo por observação. E com o apoio de Maxwell, nós temos toda a teoria eletromagnética em equações que nós temos hoje. Olha aí o Michael Faraday. Muito bem, vamos lá. Então vejam, como é possível ocorrer atrações ou repulsões entre dois corpos eletricamente carregados? Então olha só.
Como é possível, por exemplo, um ímã atrair um pequeno pedaço de ferro à distância? Ou como um corpo sente essa atração que ocorre à distância? A resposta para tudo isso está relacionada ao conceito de campo, como eu falei para vocês. Tá? O campo, então, é uma região do espaço que foi alterada por uma carga elétrica, se eu estou falando de campo elétrico. Ou um campo elétrico pode ser descrito como uma região do espaço alterada pela presença da carga elétrica. Alguns físicos costumam falar perturbação, né? Tem um livro do Griffiths que ele fala que a comunicação de uma carga a outra se dá pela emissão de fótons, né? Isso é muito interessante, porque os fótons são as partículas que mediam a interação da força eletromagnética. Isso é muito bonito. Vamos lá. Para um campo gravitacional e magnético, a ideia é similar, viu, gente? Só que as regiões são modificadas, no caso do gravitacional, pela massa, e no caso do campo magnético, pelo dipolo magnético. Bom, vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre campo gravitacional e vamos entender como que a gente descrevia a força gravitacional em termos do campo gravitacional terrestre G. Vamos dar uma olhada aqui. Imaginem a Terra e eu tenho um satélite próximo à Terra. Esse satélite é atraído para a Terra pela força gravitacional. E o G, que é a aceleração gravitacional que vocês já estudaram na cinemática, na realidade, ele é o campo gravitacional da Terra. Tá? Então vejam que nós sabemos pela equação do peso, né? Peso é massa vezes G, correto? Então se eu isolar o G, eu sei que G é o peso sobre M, correto? E nós sabemos que a interação gravitacional se dá pelo produto das massas dividido pelo quadrado da distância entre essas massas. Muito bem. Nós sabemos que o módulo, em módulo, né, a força gravitacional é igual ao peso. Então nós podemos descrever o módulo de G como eu igualo a força gravitacional, que é Gm, mzinho sobre d ao quadrado, com o módulo do peso, que é G vezes m. Simplifico o m com m. Então, o meu módulo da aceleração gravitacional, ou do campo gravitacional terrestre, é G vezes m, onde m é a massa da Terra, dividido pela distância que separa o satélite, a Terra ao quadrado. Aqui nós definimos o campo gravitacional terrestre. Agora nós podemos fazer uma análise similar para a eletricidade. Tá? Vamos lá, agora vamos pensar em termos de eletricidade, em termos do campo elétrico. Uma grandeza vetorial caracterizada pelo vetor campo elétrico E. Lá nós caracterizamos o campo gravitacional pelo vetor G. Aqui é o vetor E. Então observe, acompanhe o raciocínio. Tá? Vamos supor que uma partícula de carga Qzinho, chamaremos ela de carga elétrica de prova, está colocada em um ponto P de uma região do espaço. Se nessa região existe um campo elétrico, essa partícula vai estar sujeita a uma força elétrica. E como ela vai estar sujeita a essa força elétrica? Observem aqui. Eu tenho uma carga Q, essa carga que está aqui, ó. Cadê meu mouse? E essa carga Q produz um campo elétrico que alcança o ponto P. E eu coloquei a carga de prova justamente nesse ponto P. Tá? O que vai acontecer? Essa carga de prova vai sentir o efeito desse campo elétrico, portanto, ela vai ser repelida com a força elétrica Fe que está aqui. Tá? Portanto, nós podemos escrever que o campo elétrico será a força elétrica dividido pelo módulo da carga. Foi similar com o que nós fizemos para o peso, lembra? Onde nós usamos o G igual a P sobre M. Aqui eu estou fazendo algo similar. O campo elétrico vai ser a força elétrica dividido pela carga. Dessa forma, em módulo, eu posso escrever E é igual a Fe sobre Q. Vamos avançando. No sistema internacional, a unidade de medida do campo elétrico é newtons por coulomb. Quando nós falarmos do potencial elétrico, nós poderemos definir também as unidades do campo elétrico como volt por metro. Vamos chegar lá e vocês vão entender o porquê, tá? Muito bem. Vejam essas observações. Sempre que a carga de prova for positiva, o vetor força elétrica terá a mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Porém, sempre que a carga de prova for negativa, o vetor força elétrica terá a mesma direção e sentido oposto ao do vetor campo elétrico. Então, se a carga é positiva, a força tem sentido do vetor campo. Se a carga de prova é negativa, a força elétrica tem sentido oposto ao vetor campo
elétrico. Tá bom? Vejamos então. Vamos falar do campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. O que eu falei para vocês lá atrás, na parte de carga elétrica pontiforme, ou carga elétrica pontual. É a carga contida em um ponto material. Professor, o que é um ponto material? Vamos lá. Lá na cinemática, o ponto material, ele é dito, chamado ponto material, quando as dimensões dele não influenciam no estudo do fenômeno físico. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui na Terra vendo o céu cheio de estrelas. Cada estrela que está distante de mim, para mim, é considerado um ponto material. Se eu for observar o movimento dela no céu à noite, as dimensões da estrela não vão influenciar no estudo do movimento dela para mim, porque ela é um ponto material. Tá? Agora, se eu considerasse as dimensões do corpo no estudo do fenômeno físico, aí eu chamaria de corpo extenso. Então vamos lá. Ponto material é quando as dimensões não influenciam no estudo do fenômeno. Corpo extenso é dito corpo extenso quando as dimensões do corpo influenciam no estudo do movimento. Tá bom? Então vamos estudar aqui o campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme ou pontual, ou seja, a carga elétrica em um ponto material. Vejam aqui. Eu tenho duas cargas pontuais, uma positiva e uma negativa. O que nós observamos? Cargas elétricas positivas tendem a ter um campo elétrico de afastamento, o campo diverge da carga. Então eu represento isso por setas que indicam o afastamento do campo em relação à carga. Observem aqui, ó, minha carga é positiva, eu tenho aqui um campo elétrico de afastamento. Agora, do outro lado, eu tenho uma carga elétrica negativa. Essa carga elétrica negativa, ela produz um campo convergente para a carga. Então, eu tenho um campo elétrico de aproximação. Tá? Então, cargas negativas, campo elétrico de aproximação. Carga elétrica positiva, campo elétrico de afastamento. Olha só essa figura. Essa figura foi tirada utilizando uma cuba com um eletrodo eletricamente carregado. Se vocês observarem, eu encho essa cuba com óleo e coloco serragem em cima dela. Quando eu coloco o eletrodo carregado mergulhado nessa cuba, as linhas de campo elétrico produzidas pela carga elétrica dessa haste vão interagir com a serragem que está flutuando nessa cuba. E elas vão se alinhar de acordo com as linhas de campo elétrico. Olha aqui, ó, tá vendo? Então nós não vemos essas linhas de ação, mas quando eu aplico elas experimentalmente, eu consigo observar que objetos são atraídos e são alinhados ao longo delas. Tá vendo aqui? Olha só que legal. Bom, a força elétrica, nós vimos que ela é K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por D ao quadrado. Ótimo. Podemos escrevê-las também, a força elétrica também, em termos do campo. Olha lá, o campo elétrico não é a força elétrica dividido pelo módulo da carga? Muito bem, ó. Vou isolar a força elétrica, fica Q vezes E. Professor, por que o senhor tirou a setinha em cima? Bom, quando eu coloco essa notação aqui, ó, cadê meu mouse aqui? Ó? Essa notação, eu estou falando que é um vetor, né? Mas ao trabalharmos com a equação substituindo valores, nós estamos falando apenas do módulo, né? Então aqui eu estou falando que o módulo da força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o módulo do campo. Essa força elétrica é essa mesma aqui, só que elas são calculadas de maneiras distintas, mas em módulo é a mesma coisa. Então eu vou igualar K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado com o módulo de Qzinho e E. Olha aqui. No lugar de Q2, eu utilizei o valor da carga de prova, que é o que nós estamos estudando. Então ficou K vezes módulo de Q, vezes módulo de Qzinho, dividido por D ao quadrado, igual a módulo de Q vezes E. Simplificando Qzinho com Qzinho, eu vejo que o campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme é obtido em intensidade como o produto da constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora de campo, dividido pela distância que separa a carga do ponto de estudo ao quadrado. Tudo bem? Atenção! O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa dizer que se você aumenta a distância de uma unidade, o campo elétrico vai reduzir ao quadrado disso. E se você diminui a distância em uma unidade, o campo elétrico vai aumentar equivalente ao quadrado dessa aproximação.
Então, guardem bem isso na cabeça de vocês. Campo elétrico e distância são inversamente proporcional ao quadrado, tá? O campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá bom? Não esqueçam disso. Observação importante. Se existirem N cargas elétricas pontiformes ao redor de um único ponto, o vetor campo elétrico resultante será, lamentavelmente aqui, o campo elétrico resultante será operação vetorial, porque o campo elétrico, a força elétrica, são grandezas vetoriais. Elas obedecem uma direção e um sentido. E não tem outro jeito. Para você calcular campo elétrico resultante, força elétrica resultante, você deve usar vetores. Então vamos lá. Se eu tiver um único ponto e ao redor desse ponto várias cargas elétricas, o campo elétrico resultante vetorial será a operação vetorial entre o vetor campo 1 mais o vetor campo 2 mais o enésimo vetor campo da carga que está em torno desse ponto. Tudo bem? O vetor resultante sempre será obtido pela soma vetorial dos vetores campo elétrico. Vamos falar um pouquinho das linhas de força do campo elétrico. Michael Faraday, quando ele começou a estudar os fenômenos elétricos, ele descreveu o campo elétrico e a força elétrica por linhas de ação. E essas linhas receberam o nome de linha de força do campo elétrico ou linhas de campo elétrico, tá? Essas linhas de campo elétrico, ou também chamadas de linhas, né, de força elétrica, tornam a ideia... Deixa eu só corrigir isso aqui que eu acho que eu escrevi dobrado. As linhas de força de campo elétrico, as linhas de força, olha só, rapaz. Menino do céu. Força de campo elétrico. Agora sim, vamos voltar lá. Ok. As linhas de força de campo elétrico, ou também chamadas linhas de campo elétrico, tornam a ideia abstrata de campo em algo concreto. Como eu falei para vocês, eu não vejo o campo, mas ele atua. Lembram do exemplo lá da cuba com óleo e serragem? Quando eu introduzi um eletrodo eletricamente carregado, a serragem se alinhou e se orientou de acordo com esse campo elétrico. E eu consegui visualizar algo que para mim era abstrato, tá? Então, as linhas de campo elétrico vão tornar a ideia de campo que é abstrata em algo concreto, tá? São linhas que tangenciam o vetor campo elétrico em cada ponto e são orientadas no sentido desses vetores. Então, vejam aqui. Aqui, ó, maior, eu tenho a linha de força do campo elétrico, essa maiorzinha aqui. E em cada ponto, tangente a essa linha, eu tenho os vetores campo elétrico. Eu tenho várias representações para essas linhas de força. Observem. Tá? Eu tenho aqui duas cargas elétricas positivas, próximas uma da outra. Observem que as linhas de campo são linhas de afastamento. Elas não vão se cruzar, elas vão se repelir. Tá vendo? Agora observem as linhas de força para duas cargas negativas. É uma situação similar. Embora eu tenha um campo elétrico de aproximação, para as duas cargas está ocorrendo aproximação. E elas vão o quê? Elas não vão se unir, elas vão se repelir. Agora observe quando eu coloco uma carga positiva próxima a uma carga negativa. Olha o que vai acontecer. As linhas de afastamento da carga positiva vão se encontrar com as linhas de aproximação da negativa. Aqui ocorre uma atração. Bem, observem só essa última figura com a figura obtida na cuba, onde eu coloquei dois eletrodos, um carregado positivamente, um carregado negativamente. E eu espalhei serragem sobre essa cuba. Vejam a formação das linhas de campo elétrico em razão da interação desses dois eletrodos. Olha que coisa magnífica, que coisa perfeita. Legal? Bom, campo elétrico uniforme. Quando eu falo para vocês de algo uniforme, a gente pensa em algo que não varia. E um campo elétrico uniforme é justamente um campo que não vai variar em módulo, ele não vai variar em direção, ele não vai variar em sentido. Um campo elétrico uniforme é justamente um campo comportado. E como é que eu represento o campo elétrico uniforme? Linhas de campo paralelas, igualmente espaçadas, todas no mesmo sentido.
Observem a figura. Olha só. Eu peguei duas placas e carreguei cada uma delas com um sinal. A placa da esquerda é uma placa positiva. Ela tem linhas de campo de afastamento. E a placa da direita é uma placa negativa. Tem linhas de campo de aproximação. As linhas de força vão sair da carga positiva e migrar para a carga negativa. Nessa situação aqui, as linhas não são apenas essas, são infinitas linhas, mas o que a gente pode afirmar é que, por ser um campo uniforme, as linhas são igualmente espaçadas, todas elas têm a mesma direção e sentido, e no interior desse campo elétrico não ocorre alteração do módulo, da intensidade do campo. Tá certo? Muito bem. Olha só aqui a obtenção do campo elétrico uniforme também na cuba, com óleo e serragem. Duas placas paralelas, tá, com sinais contrários, e nós observamos as linhas de campo formadas no interior entre as placas. Certo? Vamos fazer aqui um comparativo, então, entre as relações do campo gravitacional e do nosso campo elétrico. Muito bem. Observem só. Todas as duas, força gravitacional e força elétrica, atuam à distância. Vejamos. Para a força gravitacional, eu tenho a equação G, mzão, mzinho, sobre d ao quadrado. Para a eletricidade, K, módulo de Q1, vezes módulo de Q2, dividido por d ao quadrado. Veja que a relação matemática é similar. A relação de proporcionalidade, de inverso proporcional, é a mesma nas duas situações. Agora, observem o campo gravitacional vetorial e o campo elétrico vetorial. Há uma similaridade também na forma da equação. Ó. São forças que atuam à distância. O peso sobre a massa, a força elétrica sobre a carga. Peso é uma grandeza vetorial, força elétrica é uma grandeza vetorial. Massa é uma grandeza escalar e a carga em módulo também uma grandeza escalar. E agora observem o módulo do campo gravitacional terrestre e o módulo do campo elétrico. Veja, G vezes m dividido por d ao quadrado, K vezes Q dividido por d ao quadrado. É bem visível que nós temos uma relação de similaridade com as equações. Tá certo? Muito bem? Ótimo! Muito bem. Nós fizemos uma boa viagem na eletrostática e agora vamos falar um pouquinho sobre potencial elétrico. Tá? Potencial elétrico. Certo? Muito bem. Quando a gente fala em potencial, a gente pensa em possibilidade, né? Por exemplo, você chega para você e fala, fulano tem um grande potencial. Tem uma possibilidade de conseguir algo, né? Ele é capaz de conseguir algo. Então, o potencial ele está relacionado justamente em possibilidades. Existem vários potenciais na natureza. Potenciais gravitacionais, potenciais elétricos, tá? O potencial gravitacional é observado como um ponto que está relativamente distante, por exemplo, do solo. A 1 metro de altura do solo, eu tenho uma quantidade de potencial. Ou seja, se eu pegar uma massa e colocar nesse ponto, o sistema armazena energia potencial elétrica. Ou potencial gravitacional, que eu estou falando de gravidade, né? Eu pego uma massa de prova, coloco num ponto que está a 1 metro de altura do solo. A massa, em relação àquele ponto, faz com que o sistema armazene uma quantidade de energia potencial gravitacional. Na eletricidade, isso também ocorre. Se eu pegar uma carga de prova e colocar em um ponto no interior do campo elétrico, o sistema armazena energia potencial elétrica. Então vejamos aqui a figura. Eu tenho uma carga elétrica Q, olha aqui, ó, e essa carga elétrica Q é positiva. Ela está gerando um campo elétrico de afastamento. Tá? Tanto que eu estou colocando os vetores E, ó, no sentido de se afastarem da carga Q. Notem que eu coloquei no ponto A aqui, nessa região A aqui, ó, uma carga de prova positiva. Tá vendo? Essa carga de prova positiva, ao ser colocada no campo, nesse ponto do campo elétrico, ela vai ser repelida. A força elétrica, então, vai atuar sobre essa carga de prova, movendo-a espontaneamente do ponto A para o ponto B. Notem que esse movimento espontâneo se dá em razão do trabalho
realizado pela força elétrica. Aí na situação 2, eu coloquei uma carga de prova negativa em B. Veja, a carga é negativa, então a força elétrica vai atuar no sentido oposto ao campo. Espontaneamente, essa carga negativa vai se mover do potencial B para o potencial A. Essa partícula aqui, com carga negativa, vai sofrer ação da força elétrica em sentido oposto ao campo. Essa força elétrica, então, vai realizar trabalho, movendo menos Q de B para A. Turma, pensem bem assim, que se há realização de trabalho é porque existe energia armazenada. Como é que vocês descreviam o trabalho? Quando falava assim, o que é o trabalho? O que é a energia? É a capacidade de se realizar trabalho. Ou seja, a forma que eu tenho para medir a energia de um sistema é justamente medindo o trabalho realizado. Então, se há energia, ocorre realização de trabalho. E quem realiza trabalho? A força. No caso aqui, quem realizou o trabalho foi a força elétrica. Então, em cima dessas ideias, nós vamos descrever o potencial elétrico e a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, então, é descrita como a energia adquirida ou armazenada pela partícula de carga Q, quando essa é posicionada em um ponto do campo elétrico. Esse ponto do campo elétrico é chamado de potencial. Então, como nós vamos definir a energia potencial elétrica? Podemos dizer que é uma energia de posição, porque ela está o quê? Armazenada em um ponto, e a sua quantidade depende da posição da carga de prova no interior do campo elétrico gerado por mais Q. Nós vamos chamar, então, a energia potencial elétrica de EPEL, tá? Energia potencial elétrica. E nós vamos descrevê-la, né, levando em consideração algumas equações. Primeiro, nós sabemos que a força elétrica, vimos agorinha, é igual ao produto entre a carga vezes o campo. Nós também sabemos lá da mecânica que o trabalho da força elétrica é igual à força elétrica vezes a distância, ou seja, o deslocamento. Qual é a distância? Qual é o deslocamento que a força realizou sobre um corpo ao movê-lo de um ponto a outro? Se ela deslocou o corpo de um ponto a outro, essa força realizou o trabalho, né? Então, o trabalho da força elétrica, que seria a força responsável por mover a carga, é a força elétrica vezes a distância. E da mecânica, nós sabemos também que o trabalho da força elétrica é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Nós podemos afirmar, pessoal, que tanto o trabalho da força elétrica quanto a energia potencial elétrica são diretamente proporcionais à carga de prova, tá? Se a energia potencial elétrica, então, é diretamente proporcional a Q, então a razão da energia potencial elétrica sobre a carga deve ser uma constante, tá? Então eu tenho uma constante, e essa constante é justamente o potencial elétrico. Se admitirmos que a carga de prova Q é suficientemente pequena, então temos que a razão da energia potencial elétrica sobre a carga mede apenas uma posição do campo elétrico gerado por mais Q, que chamamos de potencial elétrico. Então, o nosso potencial elétrico é justamente a razão entre a energia potencial elétrica daquele ponto dividido pela carga de prova. O potencial é isso, é um ponto que, ao colocarmos uma carga de prova, o sistema armazena energia potencial elétrica. Tá? Muito bem. No sistema internacional, o potencial é medido em volts, e 1 volt corresponde à razão de 1 joule por 1 coulomb. Lá naquela figura ainda que nós observamos, nós tínhamos dois pontos, o A e B, e esses pontos e nós temos o seguinte, que esses dois pontos A e B, eles vão determinar pontos distantes, né? Eles vão falar da distância da carga que gera o campo até eles. Eu consigo medir distância, né? Por isso que ele falando, vemos dois pontos A e B que dependem da distância desses pontos à carga. Chamamos a diferença de potencial tensão ou voltagem. Olha só o que nós já começamos a ver dentro de circuitos elétricos. Isso aqui já é uma prévia daquilo que tem no circuito elétrico. Chamamos de diferença de potencial, tensão ou voltagem, a diferença entre os pontos A e B. A diferença dos potenciais entre esses dois pontos. Tá? Semelhante à diferença de altura entre dois pontos de um campo gravitacional, que permite a queda espontânea de um ponto material de maior altura para um de menor altura, uma diferença de potencial provoca o movimento espontâneo de cargas elétricas de um ponto ao outro. Vamos aqui, vamos considerar os pontos A e B daquela situação 1 da figura, tá? E nós sabemos que entre os pontos A e B temos a realização de trabalho pela força elétrica. Assim, o trabalho da força elétrica é força elétrica vezes a distância.
Também sabemos que o trabalho da força elétrica é igual menos a variação da energia potencial elétrica. Portanto, da definição de potencial, que é Vp igual a energia potencial sobre Q, podemos escrever energia potencial elétrica de A é a carga Q vezes VA. O que eu estou fazendo? Só estou dando um nome. Se o ponto é o ponto A da situação 1, então a energia potencial de A é Q vezes VA. E a energia potencial de B é Q vezes VB. Substituindo na equação, nós temos que o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial. Então, vejam que o trabalho da força elétrica vai ser menos a energia potencial de B menos a energia potencial de A. O trabalho da força elétrica, então, vai ser a energia potencial elétrica de A menos a de B. O trabalho da força elétrica, então, é o produto da carga vezes VA menos a carga vezes VB. Coloco Q em evidência. E VA menos VB é a própria diferença de potencial. Então, em um sistema elétrico, o trabalho da força elétrica pode ser medido como produto da carga elétrica de prova vezes a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico. No sistema internacional, o trabalho é medido sempre em joules. Observação importante, pessoal. O trabalho da força elétrica não depende da distância entre os pontos A e B. Ele vai depender apenas dos pontos em si, representados pelos potenciais A e B. Portanto, podemos afirmar que o trabalho da força elétrica independe da trajetória. Guardem isso. A força elétrica é uma força conservativa. E o trabalho de forças conservativas independem da trajetória. Tá bom? Então, o trabalho da força elétrica independe da trajetória. Ainda, a força elétrica é uma força conservativa. Tudo bem? Vejam só. Se o trabalho da força elétrica é um trabalho positivo, significa que a força elétrica age a favor do movimento de quê? Chamamos isso de trabalho motor, espontâneo. Nesse caso, a energia potencial elétrica de A vai ser maior que a energia potencial elétrica de B. Ou seja, a energia potencial elétrica do ponto A é maior do que a energia potencial elétrica do ponto B. Ainda, se o trabalho da força elétrica é negativo, é menor do que zero, significa que a força elétrica age contra o movimento de quê? Chamamos isso então de um trabalho resistente, um trabalho forçado. Logo, a energia potencial elétrica em A é menor do que a energia potencial elétrica em B. E, se o trabalho da força elétrica é zero, significa que a força elétrica é perpendicular ao movimento de quê? Chamamos de trabalho nulo. E nesse caso, trabalho nulo, a energia potencial elétrica de A é igual à energia potencial elétrica de B. Agora vamos lá. O que acontece com a intensidade do campo elétrico quando nos afastamos de quê? Lembram que eu falei para vocês que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto até a carga geradora de campo. Lembram do gráfico? Que é justamente aquela hipérbole decrescente? Pois é. Ele diminui inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, se o potencial é um ponto do campo elétrico, e se o campo elétrico diminui inversamente proporcional ao quadrado da distância, significa que o potencial também vai reduzir conforme eu me afasto da carga geradora de campo. Dá uma olhada nos gráficos aqui, pessoal. Observem. Olha só, eu tenho uma carga positiva geradora de campo. Conforme eu vou me afastando dessa carga, o potencial elétrico vai diminuindo. Tá vendo? Ó, zero é a distância bem próxima da carga, o potencial é máximo. Conforme eu vou me afastando da carga positiva, o potencial vai diminuindo. Para cargas negativas é a mesma coisa. Ó. Quando eu estou bem perto da carga, o potencial ele é grandemente negativo. Uma coisa que eu quero que vocês guardem. Energia e potencial são grandezas escalares. Então existe potencial negativo, existe potencial positivo. Potencial elétrico e energia não são vetores. Então o negativo realmente é um valor intensamente negativo, tá? Então observem aqui. O potencial aqui próximo à carga ele é grandemente negativo. E conforme eu vou me afastando da carga, esse potencial vai tendendo a diminuir, tendendo a zero. Tá bom? Para o meu D tendendo ao infinito, o potencial ele tende a zero. E a energia potencial elétrica também vai tender a zero. Então o potencial no infinito sempre vai ser nulo. Tá bom, pessoal? E a energia potencial elétrica no infinito também vai ser nulo. No infinito, entendam um ponto muito distante da carga geradora de campo. Muito bem. Ainda da equação do trabalho e da variação da energia potencial elétrica, nós temos que
menos energia potencial elétrica de B menos energia potencial elétrica de A vai me dar energia potencial elétrica de A menos energia potencial elétrica de B. Vamos considerar que o ponto B seja um ponto infinitamente distante da carga elétrica Q, geradora do campo elétrico. Nessa situação, então, a energia potencial elétrica de B vai ser nula. Viu o que nós falamos agora há pouco? Portanto, o trabalho da força elétrica será a própria energia potencial elétrica de A. E o trabalho da força elétrica é Q vezes A. Portanto, força elétrica vezes D é igual a Q vezes A. Mas a força elétrica não é KQ, Qzinho sobre D ao quadrado? Vamos substituir. Olha só, eu tenho dimensões de distância dividindo por dimensões de distância. Posso simplificar. Posso simplificar o Q com o Q também. Então, nós chegamos à equação para o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Uma carga pontiforme produz um potencial elétrico que é igual ao produto da constante eletrostática vezes a carga dividido por D. Cuidado, aqui não aparece o módulo da carga, porque o potencial pode ser tanto positivo quanto negativo. O potencial vai depender da natureza da carga elétrica. Se nós generalizarmos para qualquer ponto do campo elétrico, o potencial P pode ser kQ sobre D. Essa relação nos permite, então, determinar o potencial elétrico de uma carga pontual. Lembrando que pontual ou pontiforme é a carga elétrica contida em um ponto material. Certo? Muito bem. Atenção. Se um ponto do espaço estiver sujeito ao campo elétrico gerado por várias cargas elétricas, nesse ponto, o potencial resultante será obtido pela soma dos potenciais gerados por carga da carga. Atenção. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Portanto, se eu tenho várias cargas espalhadas no espaço e um ponto em comum para todas elas, o potencial resultante nesse ponto em comum será a soma do potencial de todas as cargas, uma mera soma algébrica, porque o potencial é uma grandeza elétrica escalar. Então vejam que eu tenho a carga 1, 2, 3 e 4 separadas do ponto P. Cada carguinha dessa vai produzir um potencial em P. Como o potencial é uma grandeza escalar, o potencial resultante será obtido pela soma algébrica dos potenciais gerados por cada carga em P. Ok? Então nós teremos potencial resultante, é V1 mais V2 mais V3 mais V4. Aí V1 é K, Q1 sobre D1, mais K, Q2 sobre D2, mais K, Q3 sobre D3, mais K, Q4 sobre D4. No potencial resultante, você simplesmente vai fazer a soma dos potenciais. Ok? O potencial elétrico, pessoal, é uma grandeza escalar. Força elétrica, campo elétrico, grandeza vetorial. Tudo bem? Maravilha! Pelo meu relógio aqui, estamos com 1 hora e 36 minutos de gravação, tá? Nessa primeira aula, eu consegui fazer um apanhado sobre toda a eletrostática, praticamente. Nós fomos da carga elétrica até potencial elétrico. Ficou faltando pouca coisa para eu falar de potencial elétrico, então no próximo aulão eu vou finalizar essa parte de potencial elétrico e vamos entrar em circuitos elétricos. Geradores elétricos são coisas que sempre caem. Aí nós vamos tentar resolver algumas questões relacionadas à corrente, circuito, energia elétrica consumida, para nós conseguirmos alcançar o máximo possível das competências que o Enem pede para esse conteúdo de eletricidade. Tá legal? Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero ter contribuído muito para o aprendizado de todos. Tá joia? Até a próxima!